Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer. E em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 11, 22 de maio de 1912. O verdadeiro amor não está sujeito a descontentamento. A ficar triste, né? Amuado. Tipo assim. O verdadeiro amor não está sujeito a descontentamento, descontente, infeliz. Encontrando-me em meu estado habitual, brevemente veio o bendito Jesus e, sentindo-me em mim um certo descontentamento, me disse: minha filha, eu tô aqui pensando, Senhor, mas a gente não fica. Tem os estados de ânimo, né, que a gente fica às vezes sentindo uma dor que é de Jesus. Mas não é uma coisa nossa. Esse descontentamento que ele tá falando, que ela tá falando, é uma coisa como se fosse uma coisa dela, né, do eu. Não é uma coisa assim que é de Jesus, uma coisa é uma dor de Jesus, uma tristeza de Jesus. O que não existe, o que não está sujeito a descontentamento é de não aceitar a vontade de Deus, de não aceitar o que está acontecendo. Aí você fica triste, infeliz por não aceitar o que está acontecendo, por não aceitar a vontade de Deus. É isso que o amor não está sujeito. Você aceita tudo e fica em paz. E não fica descontente, mas eu queria que tivesse acontecido assim, né? Vamos ver. Jesus, ajuda a gente a entender. Dá exemplos, né? Pra gente entender. Ele falou: minha filha, o verdadeiro amor não está sujeito a descontentamentos, mas sim dos mesmos descontentamentos. Toma ocasião para mudá-los nos mais belos contentamentos por virtude do amor. Então está acontecendo uma coisa triste. Então você usa isso mesmo, oferece essa dor para Deus. Você transforma isso, ressignifica, muda num belo contentamento. Eu tô assim, muda num belo contentamento por virtude do amor. Mas que sendo eu o contente dos contentes, não posso tolerar algum descontentamento na alma que me ama. Pois sentindo eu seu descontentamento como se fosse mais meu que seu, sou obrigado a dar-lhe a coisa que a faz feliz para tê-la toda uniforme a mim. De outra maneira, haveria algumas fibras, batimentos, pensamentos discordantes, dessemelhantes, que fariam com que se perdesse o mais belo de nossa harmonia. E eu não posso tolerar tudo isto em quem verdadeiramente me ama.
Além disso, o verdadeiro amor, por amor obra, e por amor não obra. Por amor pede, e por amor cede. Aceita tudo, o amor aceita tudo. Assim que o verdadeiro amor faz terminar tudo no amor. Por amor morre e por amor ressurge. Então vamos lá, Senhor, ajuda a gente a entender. Não tem descontentamento, mas sim dos mesmos descontentamentos toma a ocasião de mudá-los nos mais belos contentamentos por virtude do amor. Então, eu vou dar um exemplo assim, que veio no meu coração, um exemplo. Às vezes é bem assim, coisas ordinárias que acontecem na nossa vida. Coisas ordinárias. Que você muda tudo em amor. Eu tenho 2 gatos. 2 gatinhos, já tem uns 3 anos. E eles são bem dóceis, assim, tá o tempo todo aqui em casa vendo ele. E o gato macho sumiu. Meu Deus, que dor no meu coração. Parece bobeira, mas eu senti dor no meu coração, porque a gente ama, né? A gente não tem jeito, ele tá aqui o tempo todo. Ele é muito fofinho, assim. E eu fiquei sentindo uma dor, caso que ele sumiu. E eu fiquei. Meu pai, tá doendo meu coração. Eu aceito que ele não vai voltar mais. Ele sumiu, passou o dia todo sumindo. E meu marido falando que vai voltar. Mas eu, pra mim, já tava assim, já tinha aceitado que ele não ia voltar mais. Ele tinha sumido, porque as pessoas, tem muita gente que, infelizmente, maltrata os animais e acaba que dá veneno, alguma coisa. Eu já fiquei pensando que ele não voltaria mais, que ele tinha sumido. E aí, eu fiquei sentindo uma dor. Mas eu falei assim, meu pai, mas é só um gato. É só um gato. O senhor, e o senhor perde almas. O senhor tem filhos que se perdem. Tem filhos que se perdem. Que a alma fica morta, né? A alma morre. O senhor tem filhos que se perdem. Então, o senhor perde almas. É um gato, né? É um gato. Mas eu ficava assim, ele fica sempre no quintal, assim, na casa. Eu ficava olhando, assim, pro quintal, querendo ver ele vindo, né? E sentindo uma dor. Aí, na hora, veio assim, nossa, mas o senhor perde almas. Então, eu ofereço essa dor que eu tô sentindo tão pequena em comparação ao que é um gato, né? Não é uma alma, é um gato, um animal. Então, eu ofereço essa dor. Então, é o que ele falou, você muda o descontentamento. É a vontade de Deus, aconteceu, ele sumiu. É a vontade de Deus, eu pensei isso. É a vontade de Deus. Então, eu ia ficar descontente, ia ficar assim, triste, descontente. Eu não aceito, eu queria que ele tivesse aqui, eu não gostei dessa vontade de Deus. Tipo assim, eu não queria que isso acontecesse, eu quero que meu gato volte para casa e não sei o quê. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, se for da tua vontade, faz ele voltar. Se for da tua vontade. Mas se não for, eu aceito. Dói, mas é uma dor que é sua. Eu vou oferecer essa dor. Vou oferecer essa dor. Te ofereço essa dor. Aí, então muda. Você aceita. E já pensa em Deus. Tudo você coloca na luz de Deus, assim. E toma a ocasião, porque ele fala, né? Toma a ocasião para mudá-lo nos mais belos contentamentos por virtude do amor. Porque você fala, eu te amo, Senhor. Eu tô sofrendo a sua dor. Tô sentindo um pouquinho da sua dor. Então, você transformou em um contentamento por poder te amar. Mas, que sendo eu o contente dos contentes, não posso tolerar algum descontentamento na alma que me ama. Pois sentindo eu seu descontentamento como se fosse mais que seu, sou obrigada a dar-lhe a coisa que a faz feliz para tê-la toda uniforme a mim. Aí no final do dia o gatinho voltou. Ai, que felicidade quando eu vi. Meu Deus. Que felicidade quando eu vi ele chegando na cozinha. Ai, meu pai. Engraçado.
Eu já tava conformada, assim, eu vou arrumar outro gato. Aí daqui a pouco ele chega, do nada. Ele brigou de madrugada, tava vindo um gato aqui de madrugada no quintal e brigou. E ele ficou assim, amuado, com medo. Aí ele se escondeu em algum canto, passou o dia inteiro escondido, ninguém achava ele. Aí ele voltou. Voltou meio machucado. Ai, meu Deus. Então aí ele fala, mas aí ele continua, não posso ter algum descontentamento na alma que me ama, pois sentindo eu seu descontentamento como se fosse mais que seu, sou obrigada a dar-lhe a coisa que a faz feliz para tê-la toda uniforme a mim. De outra maneira, haveria algumas fibras, batimentos, pensamentos discordantes, dessemelhantes, que fariam com que se perdesse o mais belo de nossa harmonia. E eu não posso tolerar tudo isso em quem verdadeiramente me ama. Além disso, o verdadeiro amor, ai que lindo isso, o verdadeiro amor, por amor obra e por amor não obra. Por amor pede, por amor cede. Então eu falei, eu pedi, Senhor, se for possível, mas eu cedo, já entrego. Já entrego, não tem problema, se não tiver jeito, se ele sumiu mesmo, se ele morreu, não tem problema. Por amor. Eu aceito a tua vontade, eu aceito a tua vontade, qualquer que seja. Assim que o verdadeiro amor faz terminar tudo no amor. Tudo que acontece, você aceita por amor a Deus. Por amor morre, por amor ressurge. Um outro exemplo, eu estava falando no outro vídeo, que eu fiz agora. Ele falou que tudo termina no amor. Por amor cede, por amor obra e por amor não obra. Eu estava falando que eu tô de férias e eu já fiquei pensando, eu vou fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu vou conseguir fazer um monte de vídeo, vou estudar um monte, vou adiantar muito o livro do céu. E eu fiquei doente. Então eu não pude fazer todo esse trabalho que eu queria fazer, nessa obra. Mas por amor eu cedo, por amor eu não faço. Porque eu aceito a vontade de Deus, o que está acontecendo é a vontade de Deus. E aí você não fica descontente, não fica descontente com o que está acontecendo e por amor aceita não poder fazer tudo o que você pensou. E por amor faz quando tem por amor faz quando tem que fazer. E por amor não faz quando não teve jeito. Teve dias que eu fiquei doente, que eu fiquei de cama o dia inteiro. E aí eu aceito, eu não fiquei descontente. Você não tem que ficar descontente. Porque agora eu tô de férias, eu achei que eu ia poder fazer, mas eu tô doente, aí eu vou ficar descontente. Pedindo assim, Jesus, devolve, me cura, Senhor, me cura. Eu tava com febre, gripada. Me cura, Senhor, para eu poder sair, trabalhar e fazer as coisas. Igual o Senhor curou a sogra de Pedro e ela começou a servir. Me cura para eu poder servir, fazer as coisas. Não, eu aceito. O amor não está sujeito a descontentamento. Você aceita o que está acontecendo e por amor não faz. Aceita por amor o que está acontecendo e por amor não faz. Por amor faz, por amor não faz. Por amor pede, por amor cede. O verdadeiro amor faz tudo terminar no amor. Tudo, tudo, tudo. Por amor morre e por amor ressurge. Tudo que acontece você aceita. Como sendo a vontade de Deus que você ama. Você ama a vontade de Deus. Então, tanto faz você estar trabalhando ou não, é a vontade de Deus que você ama. Você você não tem um gosto assim. Meu gosto é fazer isso. E aí, se eu não puder fazer isso, eu estou descontente. Eu tenho um gosto, um apego pelo animal lá, pelo gatinho. Se ele morrer, eu vou ficar descontente. Não, você ama a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que vai chegar um dia que ele vai morrer. Você vai amar a vontade de Deus. Do jeito que ela é, do jeitinho que ela é. Você não quer mudar Deus. Você não quer mudar a vontade dele, o que está acontecendo. Você ama do jeito que está. Você não fica descontente do que está acontecendo. Aceita tudo por amor à vontade de Deus, porque você ama a vontade de Deus. A Luísa fala assim, Jesus está falando que se eu ficar descontente, ele vai fazer o que eu quero?
Aí ela fala assim, né? Jesus, parece que queres evitar-me com este falar, mas deve saber que eu não cedo. Olha só. Ele falou, o amor, por amor você cede, por amor você pede. Por amor você obra e por amor não obra. Por amor morre e por amor ressurge. Aí ela falou, você está querendo evitar-me. Deve saber que eu não cedo. Por agora, por amor, cede tu a mim. Olha só. Cede tu a mim. Faz-me o ato de amor e cede ao que me é tão necessário e que a tanto estou obrigada. Do resto, cedo tudo diante de ti. De outra maneira, ficaria descontente. Ela está jogando, né? Se ele falou que ele não aceita que eu esteja descontente, então eu estou descontente, Jesus. Me contenta, então. Faz o que eu quero. Faz o que eu quero, me contenta. Eu estou infeliz, eu não estou feliz, eu estou descontente. Faz o que eu estou pedindo. Então, para a gente ficar uniformizado, como o senhor falou aqui, né? Eu não aceito o pensamento discordante, dessemelhante, que fariam com que se perdesse o mais belo de nossa harmonia. Então, faz a minha vontade. Faz a minha vontade, faz o que eu estou pedindo. Faz isso então, né? Ele não... Aí o que ele falou? Aí Jesus, queres vencer por caminho de descontentamentos? Sorriu e desapareceu. Você deu. Então, mas como que é isso que ele fala que cede? Pois eu, sentindo seu descontentamento como se fosse mais meu que seu, sou obrigado a dar-lhe a coisa que a faz feliz para tê-la toda uniforme a mim. Então, ele está falando, eu faço, ele vai fazer a vontade dela. Sou obrigada a dar-lhe a coisa que a faz feliz para tê-la toda uniforme a mim. Ela falou assim, então, eu estou descontente, eu tenho que fazer o que eu estou pedindo. Mas essa é a vontade dele, né? Não é que ele vai ficar fazendo a nossa vontade humana, ceder na nossa vontade humana, nossos caprichos. É a vontade dele. Ele vai dar a luz, o que vem no meu coração é que ele dá a luz para a gente entender a vontade dele e se uniformizar à vontade dele. E aí fica tudo tranquilo. Porque senão ela se ele tivesse, se fosse pra gente entender assim, ela tá descontente. Então toda vez que ela tivesse amarga, sofrendo pela privação, ele ia, não posso deixar você sofrendo, então eu vou vir para deixar. Quando ela ficasse falando assim, né? Eu tô descontente porque você não tá aqui. Ele ia ficar só lá em cima dela, então não ia sair de perto dela. Mas ele não fazia isso. Eles vinham e explicavam para ela sobre a privação, o propósito, o que ele estava. Ele nunca deixava de vir falar com ela. Sempre a gente vê, né? Ele não passava tanto tempo assim sem aparecer para ela. Mas ele não ficava fazendo a vontade dela, não. É a dele, é a vontade divina. Então ele vem para poder conversar e nos acalmar, né? Mas não significa que ele vai ficar fazendo a vontade humana da pessoa, não é isso. Aí ele falou, queres vencer por caminhos de descontentamentos, mas ele falou, o amor tudo cede. O que ele quer que a gente entenda, ele não quer que a gente fique tentando, então eu vou ficar descontente para Jesus em fazer o que eu quero, não é isso. Ele falou, o verdadeiro amor, que ele falou, a quem verdadeiramente me ama. Ele falou, a quem verdadeiramente me ama, eu vou fazê-la ficar uniformizada a mim, fazê-la feliz a quem verdadeiramente me ama. E o verdadeiro amor, aí ele explica o que é amar verdadeiramente. O que é amar verdadeiramente? O verdadeiro amor, por amor obra e por amor não obra. Por amor pede e por amor cede. Então, tá bom, aceito.
Eu aceito, Pai, a sua vontade. Eu aceito, tá bom, eu não vou poder fazer tanto vídeo, tudo bem, eu aceito. Ah, meu gato sumiu, Senhor, tudo bem, eu aceito. Então, assim, exemplo, né? Você aceita o verdadeiro amor, por amor obra e por amor não obra. Por amor pede, por amor cede. Assim que o verdadeiro amor faz tudo terminar no amor. Por amor morre, por amor ressurge. Ela amava Jesus verdadeiramente, com certeza. Mas não é pra gente entender assim, ele vai fazer a vontade da criatura, no sentido assim dela dar birra e ele ceder. Entendeu? Então. Se 19. Efeitos da constância no bem. 18 de setembro de 1917. Continuando meu estado habitual, passeio em penas, muito mais que a minha mãe celestial se fizera ver chorando. E tendo-lhe perguntado, minha mãe, por que choras? Disse-me. Então, a Nossa Senhora chorando. E ela disse, minha filha, como não devo chorar? Se o fogo da justiça divina quiser devorar tudo, o fogo das culpas devora todo o bem das almas. Meu Deus. E o fogo da justiça quer destruir tudo o que pertence às criaturas. E vendo que o fogo corre, choro, por isso reza. Nossa, meu Deus, que cena, né? Muito forte. A Nossa Senhora chorando, e ela fala, como não devo chorar se o fogo da justiça quer devorar tudo que pertence às criaturas, às coisas humanas, materiais, as coisas aqui da terra. Quer devorar tudo que pertence às criaturas. Por quê? Porque o fogo das culpas, o fogo da culpa devora todo o bem das almas. O fogo da justiça quer destruir tudo que pertence às criaturas. E vendo que o fogo corre, choro, por isso reza. Depois lamentava-me com Jesus por suas privações. Me parecia que sem ele não podia mais. E meu amável Jesus, movido à compaixão de minha pobre alma, veio e me transformando nele, me disse: minha filha, paciência. A constância no bem põe tudo a salvo. Mas digo-te que quando tu, privada de mim, lutas entre a vida e a morte pela dor de estar privada do teu Jesus, e apesar de tudo isso, de tudo isso, és constante no bem e nada descuidas, fazes outra coisa que espremer-te a ti mesma, e ao espremer-te sai o amor próprio, as satisfações naturais. A natureza fica como desfeita e fica só um sumo tão puro e doce. E eu com muito gosto tomo e adoço-me e olho-te com tanto amor e ternura, de sentir as tuas dores como se fossem minhas. Então, se você está fria, árida ou de outro modo e é constante, são outras tantas espremidas que você se dá, e mais suco formas para o meu coração amargo. Meu Deus, amargo pelas tantas culpas das criaturas que a Nossa Senhora estava chorando lá. O coração dele amargo por tantas culpas das criaturas, e esse amor tão puro adoça. Acontece como com fruto espinhoso e de casca dura, mas que dentro contém uma substância doce e útil. Se a pessoa é constante em remover os espinhos, ao espremer aquele fruto, sairá toda a substância do fruto e provará o requinte desse fruto. Assim que o pobre fruto ficou vazio do requintado que continha, e os espinhos e a casca foram jogados fora. Assim a alma, na frieza, na aridez, lança à terra as satisfações naturais, se esvazia de si mesma e com a constância se expressa a si mesma, e a alma fica com o fruto puro do bem. E eu desfruto o doce deste fruto.
Por isso, se fores constante, tudo te servirá para o bem, e eu apoiarei com segurança os meus agradecimentos. Nossa, Pai, me ajuda a entender. Constante no bem, mesmo na frieza, na aridez. Eu tava até falando isso para Jesus hoje, que eu tava cuidando da casa, cuidando das coisas, e me veio assim um estado de ânimo, assim, não sei, estranho. E eu fiquei desanimada de estar ali cuidando. Veio um desânimo, assim, um desânimo. Aí, não sei, é muito estranho, não sei nem explicar. Veio um desânimo. A palavra que eu mais consigo expressar, assim, um desânimo. Mas eu continuei fazendo o que tinha que ser feito. Eu continuei fazendo. Eu falei, Senhor, é muito... E veio essa luz, assim, fácil, né, fazer as coisas quando você tá com vontade. Eu tava sem vontade de fazer, na verdade, era isso. Eu tava sem vontade de fazer. Tava sem vontade de fazer as coisas que eu tava fazendo. Sem vontade. Aí eu falei, é muito bom fazer as coisas quando você tá com vontade. É muito bom, é uma alegria, é uma satisfação. Porque eu sempre, geralmente, eu tô assim, tranquila. Não é que eu tava perturbada, mas eu não tava assim, tava sem vontade. Eu falei, eu vou fazer mesmo sem vontade. Porque aí é mais amor. Tem mais amor. Eu vou continuar fazendo bem, que é fazer o que eu tenho que fazer aqui, mesmo sem vontade. Porque fazer com vontade é fácil. É prazeroso, é fácil. Tem um prazer, tem ali uma alegria, uma satisfação. Mas fazer sem vontade não tem satisfação. Aí você faz por puro amor a Deus. Somente você faz sem a sua vontade, você faz com a vontade só de Deus, porque Deus quer, porque é a vontade dele. Então isso, meu Deus, é esse sumo que ele falou, né? É um amor puro. Não tem amor, não tá tendo uma satisfação ali para você. Não tava tendo uma satisfação para você, você não tá ganhando nada, você não tá tendo nenhuma satisfação em fazer. Você tá fazendo só por Deus. Então, ele extrai esse sumo da sua... Se você faz, mesmo sem vontade, mas só porque ele quer. Você não tá ganhando nada, nem satisfação, nem a satisfação de estar fazendo o que é para ser feito. Você não tá se movendo por um gosto próprio, por uma satisfação de estar ali, porque eu gosto de passar roupa, sei lá. E tem gente que fala, a menina trabalha em casa mesmo. A minha paixão, minha pai, ela não fala paixão não, mas ela fala assim, eu gosto, ela tem um gosto, ela gosta de passar roupa, ela tem gosto. Então é mais tranquilo fazer, porque ela gosta. Mas fazer o que você não gosta, não tem vontade, mas só por amor a Deus, você se esvazia completamente de você, esvazia completamente. Foi isso que eu entendi. Ela tava sentindo essa dor da privação, muito forte, sentindo essa dor da privação. Mas ele falou, paciência, a constância no bem põe tudo a salvo. Mas digo-te que quando tu, privada de mim, então sem a satisfação de ter minha presença, você está sem a satisfação de me ver, que era o que ela mais queria, que ela mais amava e gostava de ver Jesus. Ela lutas entre a vida e a morte pela dor de estar privada do teu Jesus. E apesar de tudo isso, é constante no bem, nada descuida, então você está sentindo uma dor terrível. E ainda está fazendo o que eu quero que você faça, está fazendo o que eu te pedi, está fazendo a minha vontade, está vivendo a minha vontade. É constante no bem, nada descuidas. Não fazes isso, aí ele fala, não fazes outra coisa que espremeste a ti mesma. Então, não tem nada seu ali. É só por amor a Deus, porque tô sentindo dor, não tem satisfação. Espremeste a ti mesma. E ao espremer-te sai o amor próprio, a satisfação natural.
Tá vendo? O espremer a si mesmo não tem amor próprio. Não tem satisfação para você, não tem um gosto, você não tá satisfazendo um gosto seu, não tem ali. Não tem, você tá sem vontade de fazer uma coisa, mas só por amor a Deus. Deus fala, eu quero que a minha vontade seja conhecida, e você vai lá e faz o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. Aí que sai o amor próprio. Aí você tá espremendo a você, saindo tudo de você, ficando só Deus, só a vontade dele. Você faz somente porque quer que ela seja conhecida. Você vai mesmo sem vontade. Aí o espremer sai o amor próprio, a satisfação natural. Né? Por exemplo, você está fazendo, a gente está lendo o livro do céu. Tem uma satisfação, uma satisfação de ler o livro do céu e ter um consolo espiritual ali na hora que você está lendo. Mas se não tiver, você faz do mesmo jeito. E é isso que vai ser mais puro, porque você não está indo para poder ter o consolo espiritual. Você não está fazendo as coisas para Deus para ter consolo espiritual. Sai tudo, espreme tudo, tudo, tudo. Se tiver, amém. Por amor eu faço. Mas se não tiver também, eu faço do mesmo jeito. Tudo termina no amor, como ele falou. Mesmo sem ter satisfação, sem ter consolo espiritual, a emoção, arrepio, coração aquecido, sensações, mesmo sem isso. Mesmo às vezes sem ter uma luz, assim, uma clareza, uma luz incrível que vem na hora. Mesmo assim você faz. Mesmo se eu chegar aqui, mesmo se chegar aqui na frente do vídeo, do computador, e não entender, eu vou só ler então, Senhor, esse trecho, porque eu não entendi nada do que o Senhor está falando, mas eu vou ficar aqui por amor a Ti, porque a Sua vontade é que esse livro seja conhecido, então eu vou falar, mesmo sem ter a satisfação de ter uma luz, de ter um entendimento, de ter um monte de coisa, mesmo assim eu vou fazer. Então tira tudo, espreme, você fica espremida, sai só o suco doce, que é só por amor a Deus, porque você não está tendo nada para você. Se tiver, amém, se não tiver, amém. Por amor, tudo morre no amor. A natureza fica como desfeita e fica só um sumo tão puro e doce, que é o amor por Deus, o amor próprio sai. Que eu, com muito gosto, tomo e adoço-me e olho-te com tanto amor e ternura, de sentir as tuas dores como se fossem minhas. Então, se você está fria, árida, ou de outro modo, e é constante, se você está fria, não está sentindo nada, e mesmo assim está rezando, está meditando, está fazendo o que Deus quer, são outras tantas espremidas que você se dá, e mais suco formas para o meu coração amargo. Você está fazendo as coisas e não está sentindo nenhum consolo espiritual, nada. Nenhum arrepio, nenhuma satisfação, nada, nem luz não vem. Ai, meu Deus, você está espremendo, isso é maravilhoso. Você está se espremendo, se morrendo para você mesma e formando um suco doce para o coração amargo de Jesus. Porque você não tem interesse de nada, só por amor a Ele. Tem gente que só faz por interesse. Quando não tem o consolo, desiste. Desiste e não faz. Acontece como com um fruto espinhoso e de casca dura no abacaxi. Jesus, só faltou eu falar abacaxi. Acontece como abacaxi. Não foi abacaxi que ele falou. Mas fruto espinhoso e de casca dura, eu só lembro de abacaxi. De espinhoso e duro, abacaxi. Pensa no abacaxi. Mas que dentro contém uma substância doce e útil. Tem. Abacaxi é muito doce e útil, muito bom para a saúde. Se a pessoa é constante em remover as espinhas, se ela luta, se ela tem o sacrifício de descascar o abacaxi, ao espremer aquele fruto, extrairá toda a substância do fruto e provará o requinte desse fruto.
Assim que o pobre fruto ficou vazio do requintado que continha, e os espinhos e as cascas e a casca foram julgados. Então essa casca da sua frieza, da sua falta de vontade, de você não estar com vontade de fazer, e mesmo assim fazer, essa aí é casca. E vai que Deus olha é o fruto lá, o fruto doce. Tá fazendo mesmo sem vontade. Que doçura, que doçura. Que doçura, tá fazendo mesmo sem vontade. Tá fazendo, isso é doce, é um amor puro. Porque fazer com vontade, quando você tá com satisfação, com calor no peito e arrepio, emoção, é mais fácil fazer. Mas sem isso, é amor puro por Deus. Ele vai provar dele e ele vai aproveitar dele esse fruto. Casca de joga fora. Assim a alma, na frieza, na aridez, lança à terra satisfações naturais. Assim a alma, na frieza, na aridez, quando a alma está fria, árida e mesmo assim constante no bem, lança à terra as satisfações naturais. Se esvazia de si mesma e com a constância se expressa a si mesma, e a alma fica com o fruto puro do bem. E eu desfruto o doce deste fruto. Fica só o que é bom, que é o amor por Deus. Não é amor próprio, não é satisfação própria, não tem interesse, não tem nada, é só amor, amor, só sobra o amor. Por isso, se fores constante, tudo te servirá para o bem, e eu apoiarei com segurança os meus agradecimentos. Então a Nossa Senhora aparece chorando, falando das culpas e da justiça que está para derramar, destruir tudo. E aí ele vem falar para Luísa e para a gente também, que está na mesma situação. Ser constante no bem, ser constante no bem para adoçar o coração dele amargo por tanta culpa, por tanta coisa que acontece. Tanta ingratidão das criaturas. Eu vou pro volume 13. 19. (21 de setembro de 1921). Deus quer dar seus bens a seus filhos, ou obrar na divina vontade é dia. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus ao ouvir disse-me: minha filha, em que dolorosas condições me colocam as criaturas? Aí é incrível, né, que ele vai falando, conectando as coisas, né, os trechos. Ele falou: a criatura constante no bem adoça meu coração amargo. Aí ele vem falar mais desse amargo do coração, dessa dor, né? Em que dolorosas condições me colocam as criaturas? Eu sou como um pai riquíssimo e que ama muito a seus filhos, mas seus filhos são extremamente ingratos. Porque enquanto o pai quer vesti-los, estes rejeitam as vestes e querem ficar nus. O pai lhes dá o alimento e estes querem ficar em jejum. E se comem, se alimentam de alimentos sujos e vis. O pai lhes doa suas riquezas, quer tê-los ao seu redor. Lhes dá o seu mesmo quarto, e os filhos nada querem aceitar e se contentam em andar errantes sem teto e pobres. Pobre pai. Quantas dores, quantas lágrimas não derrama. Seria menos infeliz se não tivesse o que dar. Meu Deus. Mas ter os bens e não ter o que fazer com eles e ver perecer seus filhos, isto é uma dor que supera qualquer dor. É verdade. Você vê seu filho morando na rua e você é rico. E ele não quer os seus bens, ele não quer, ele rejeita, ele prefere morar na rua, ficar com fome, nu, usando droga, fedido, todo horrível, do que viver com você. Meu Deus, que dor. Tal sou eu.
Quero dar e não há quem tome. Assim que as criaturas são causa de me fazer derramar lágrimas amargas e de ter uma dor contínua. Mas você sabe quem enxuga minhas lágrimas e me muda a dor em alegria? Quem quer estar sempre junto comigo, quem toma com amor e com filial confiança minhas riquezas, quem se alimenta à minha mesma mesa e quem se veste com minhas mesmas vestes. A estes eu dou sem medida, são meus confidentes e os faço repousar sobre meu próprio seio. Que lindo, meu Deus. Ai, que lindo. Nossa. Depois disso, me encontrei fora de mim mesma e via surgir novas revoluções entre partidos e partidos. E como estas serão causa de maiores combates. E meu doce Jesus me disse. Então aí o exemplo, né, da ingratidão das criaturas. Minha filha, se não se formam os partidos, não podem acontecer as verdadeiras revoluções. Especialmente contra a igreja. Porque se não estivesse o partido, faltaria o elemento contra o qual se quisesse combater. Divide, né, em grupos tradicionalistas e grupos, partidos com um ideal ali, defendem o mesmo, se dividem, né? Tradicionalistas, teologia da libertação, isso na igreja, né? Progressistas, tradicionalistas, sedivacantistas. E no mundo dividem partidos. Direita, esquerda. Porque se não estivesse o partido, faltaria o elemento contra o qual se quisesse combater. Mas quantos deste partido, que aparentemente se diz católico, são verdadeiros lobos cobertos com um manto de cordeiros? E darão muitas dores à minha igreja. Partido comunista. Muitos creem que com este partido será defendida a religião. Mas será o contrário, e os inimigos se servirão dele para amaldiçoar principalmente contra ela. Depois voltei em mim mesma, e era a hora quando meu amado Jesus saía da prisão, e era levado de novo diante de Caifás. Eu tentei acompanhá-lo neste mistério e Jesus me disse: minha filha, quando fui apresentada a Caifás era pleno dia, e era tanto o amor que eu tinha pelas criaturas, que saía neste último dia diante do pontífice todo deformado, chagado, para receber a condenação de morte. Mas quantas penas devia me custar esta condenação? E eu tornava estas penas em dias eternos, com os quais circundava cada uma das criaturas, fim de que, afastando-a das trevas, cada uma encontrasse a luz necessária para se salvar, e punha à sua disposição a minha condenação de morte. Nossa, meu Deus do céu. A minha condenação de morte, para que nela encontrassem a sua vida, em cada pena e cada bem que eu fazia. Era um dia a mais que dava à criatura. E não somente eu, mas também o bem que fazem as criaturas é sempre dia que formam, assim como é noite. Acontece como quando uma pessoa tem uma luz e se encontram perto dela 10, 20 pessoas. Apesar de que a luz não é de todas, mas de uma só, as outras gozam da luz, podem trabalhar, ler e enquanto elas se aproveitam da luz, não fazem mal à pessoa que a possui. Assim acontece com o bem agir. Não só é dia para ela, mas pode fazer o dia a quem sabe quantas outras. O bem é sempre comunicativo. E o meu amor não só me incitava a mim, mas dava graça às criaturas que me amam de formar tantos dias em proveito dos seus irmãos, por quantas obras boas vão fazendo. Assim, o que isso quer dizer?
nesse trecho. Deus quer dar os bens a seus filhos e eles não querem. Minha filha, em que dolorosas condições me colocam as criaturas. Eu sou como um pai riquíssimo e que ama muito a seus filhos, mas seus filhos são extremamente ingratos. Porque enquanto o pai quer vesti-los, estes rejeitam as vestes e querem ficar nus. Mas nus, sem a graça, sem os méritos de Cristo. O que veste a gente? É os méritos de Cristo. O que ele falou lá, tudo que ele sofreu, a condenação de morte, ele dá pra gente a vida. Ele aceitou a condenação de morte sendo inocente para dar a vida para cada um. Tudo que ele fazia, ele oferecia para o Pai. E o Pai e pedia para o Pai luz e graça para todas as almas. Ele pedia para o Pai. E aí o Pai deu tudo. O Pai deu tudo. Sim, deu tudo. Só que a alma tem que querer. Porque enquanto o Pai quer vesti-los, estes rejeitam as vestes e querem ficar nus sem a graça, sem os méritos de Jesus, sem a santidade, a alma totalmente despojada, feia, sem a verdade, sem essa luz da verdade, que ele fala que a verdade, que a luz é a verdade, que veste a nossa alma, e ele é luz. Aí as almas rejeitam as vestes, querem ficar nus. O Pai lhes dá o alimento. Deus tá querendo nos alimentar o tempo todo com a palavra dele, com a carne dele, com o sangue dele, com a vida dele, com tudo que ele fez. E as criaturas querem ficar em jejum. Se alimentam de alimentos sujos e vis, das coisas da terra, do mundo, que não alimenta, que só faz a gente ficar mais doente. Jesus tem, meu Deus, quanta coisa ele deixou escrito, quanta coisa na Bíblia, nos livros, para as místicas, quanta coisa para nos alimentar. E o mundo rejeita esse alimento da palavra pura dele, que saiu dele. O livro do céu é um alimento, nossa, substancial. O livro do céu é esse alimento que o Pai trouxe pra gente. E as pessoas querem ficar em jejum, não comem. E se comem, se alimentam de alimentos sujos e vis. Quantos estão aí alimentando com as coisas da terra? Nossa, meu Deus do céu. Hoje mesmo eu recebi uma moça falando, eu tô escrevendo um livro. E tô pedindo apoio para poder financiar a edição do meu livro. Uma conhecida, distante, assim. O nome do livro, O Segredo da Carne. Misericórdia, não quero nem saber do segredo da carne. Quero morrer. Meu Deus, mortificar minha carne, não saber de segredo nenhum da carne. E a capa do livro era bem sugestiva, assim, de segredos da carne, de prazer, de sensualidade, essas coisas. Não quero nem saber, meu Pai. Me alimentar com esse alimento vil, sujo. Não quero. Ficar em jejum. Ficar comendo porcaria nojento. Então, as almas rejeitam. O livro do céu é para todos. A palavra dele é para todos. E as pessoas rejeitam. A maioria rejeita. O Pai lhes doa suas riquezas, quer tê-los ao seu redor. Lhes dá o seu mesmo quarto, e os filhos nada querem aceitar e se contentam em andar errantes, sem teto e pobres. Pobre Pai, quantas dores, quantas lágrimas não derrama. Seria menos infeliz se não tivesse o que dar. Mas ter os bens e não ter o que fazer com eles, e ver perecer seus filhos, isto é uma dor que supera qualquer dor. Tal sou eu. Quero dar e não há quem tome. Assim que as criaturas são causa de me fazer derramar lágrimas amargas e de ter uma dor contínua.
Mas você sabe quem enxuga minhas lágrimas e me muda a dor em alegria? Quem quer estar sempre junto comigo? Quem toma com amor e com filial confiança minhas riquezas? Quem se alimenta da minha mesma mesa, a minha mesma mesa, e quem se veste com minhas mesmas vestes, a estes eu dou sem medida, são meus confidentes, e os faço repousar sobre meu próprio seio. E às vezes a alma, ela rejeita os bens de Deus por achar que não, assim, a pessoa fica muito assim, Jesus fala, eu quero te ensinar, eu quero te... Esse dias a Aline falou no vídeo que não sei se é vidente, não sei se foi aquela vassula que recebe mensagem de Jesus, acho que foi, que ele falou para ela, eu não vou saber falar exatamente o que ele falou, mas como se ele quisesse dar alguma coisa para ele falou para ela assim, Senhor, não lembro, mas ele falou assim, que queria dar alguma coisa, tipo conhecimento, não lembro, meu pai, eu sei que era assim, aí ela falou, não posso, eu não quero nada, eu quero não ter nada, eu não quero nada, Senhor, eu não quero nada, eu quero só te amar, mas aí Jesus fica, então, ele não pode dar, porque a pessoa acha que isso é errado, que isso é assim, que a gente querer alguma coisa de Deus é falta de humildade, como se fosse assim, a pessoa pensa, falta de humildade, é uma falsa humildade, por quê? No fundo é uma falsa humildade, porque você fala, não, eu quero te amar, Senhor, mas eu vou amar como, meu Deus? Como se eu tivesse amor para te dar, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu sou um nada. Quando a gente não quer as coisas de Deus e ao mesmo tempo fala, eu quero te amar, é como se você achasse que você tivesse amor para dar para Ele. E você fosse alguma coisa. É a gente não entender que a gente é um nada. E que se Jesus não me der amor, eu não tenho como amar. Se Ele não me der o conhecimento, se Ele não colocar a cabeça dele na minha, a inteligência dele na minha, eu não entendo nada. Eu não consigo entender nada, eu não consigo conversar com Ele, entender o que Ele fala. Se Ele não me der a sabedoria, se Ele não me der a própria inteligência dele, para entender o livro do céu, eu não entendo uma palavra. Então, se eu falar para Ele, não, Senhor, eu não quero nada. Então, não tem conversa, não tem como. Porque eu sou pobre, não tenho nada, nua, totalmente nua, sem nada. Não, eu mesma vou fazer minha roupa. Vou ficar bonita com a minha própria roupa. Eu vou te amar com o meu próprio amor. Que amor que eu não tenho para amar Deus? Eu não tenho. Então eu tenho que aceitar dele tudo. Ser humilde, isso é humildade. Aceitar Deus, aceitar é humildade, porque você fala, eu não sou nada. E vestir com as minhas próprias vestes, porque não são dignas, não são as que Deus quer. Ele é rei. Ele é o Criador, então eu vou vestir a roupa que Ele me der, Ele é meu pai, Ele é meu papai, e eu sou filha, criatura, pequena, eu não tenho nada, criança, por isso que Jesus fala, tem que ser criança, tem que se espelhar nas crianças, criança não tem dinheiro, criança não sai para comprar com cartão de crédito as coisas que ela vai usar, ela depende da mãe para tudo, para comer, para dormir. Se a mãe não der um alimento, ela não come. E muitas vezes a criança, quando é muito pequena, às vezes tem até a comida lá na geladeira, mas ele fala, mãe, tô com fome. Me dá a comida. E a gente tem que ir lá e preparar. Mãe, o que tem para lanchar? Ele não consegue ir lá e mesmo se virar e inventar alguma coisa. É uma mãe que tem que ir lá fazer. Então a gente tem que ser criança, não entendeu? Eu não sou nada, eu não tenho nada, papai. Quem vive na vontade divina não vai rejeitar os bens. Eu não posso, eu não sou digno de aceitar isso,
de pensar que Deus vai falar comigo, que vai me dar a vontade dele. Não, isso é impossível, eu não posso aceitar isso. Muita coisa, eu não posso aceitar. Né? Como se isso fosse bonito. Falar isso, não, eu não posso aceitar. Não posso aceitar porque eu sou muito indigna. A gente é mesmo. A gente é filho. Posso aceitar. Então é uma coisa. Não é porque se você falar, eu quero te amar, mas não vou aceitar. Não, eu não quero nada, eu só quero te amar. E como assim? Não existe isso. Eu quero te amar com quem então? Se eu não te der o amor, o conhecimento, não revelar para você a minha face, o meu coração, como que você vai me amar sem me conhecer? Para você conhecer, ele tem que te dar o conhecimento dele. Então, a alma que vive na vontade divina não tem essas coisas. Ela aceita tudo. Com amor filial, confiança, igual de filho. O filho senta no colo do pai. Coloca a cabeça no coração do pai. Que é o amor confiante, o amor filial. Quem se alimenta à minha mesma mesa e quem se veste com minhas mesmas vestes. A estes eu dou sem medida, são meus confidentes, e os faço repousar sobre meu próprio ser. Aí depois muda aqui, né? Depois disso eu encontrei fora de mim mesma. Não muda muito que ele estava falando das criaturas, né? Como as criaturas são ingratas, que condições dolorosas que colocam as criaturas. Aí ela via revoluções entre partidos e partidos. E como estas serão causas de maiores combates. E meu doce Jesus me disse: minha filha, se não formam os partidos, não podem acontecer as verdadeiras revoluções. Só acontece uma revolução se tiver pessoas que pensam diferente e formam grupos, né? Esse aqui é o grupo dos Partido Comunista, partido de direita, partido de esquerda, vários partidos. Revolução, especialmente contra a igreja. Porque se não estivesse o partido, faltaria o elemento contra o qual se quisesse combater. Mas quantos deste partido, que aparentemente se diz católico, quantos deste partido, que aparentemente se diz católico, são verdadeiros lobos cobertos com um manto de cordeiros? Dá a entender que é um partido de coisas de um partido, como se fosse um partido político, um partido que se diz católico. Verdadeiros lobos cobertos com manto de cordeiros, e darão muitas dores à minha igreja. Muitos creem que com este partido será defendida a religião, mas será o contrário, e os inimigos se servirão dele para amaldiçoar principalmente contra ela. Depois voltei em mim mesma, e era a hora quando meu amado Jesus saía da prisão, e era levado de novo diante de Caifás. Eu tentei acompanhá-lo neste mistério e Jesus me disse: minha filha, quando fui apresentado a Caifás, era pleno dia. Saiu da prisão, foi apresentado a Caifás, era entre 6 e 7 da manhã. Anota que esta hora corresponde às 6 às 7 da manhã. O interessante é ver como Luísa, de alguma forma, mede o tempo de acordo com o exercício das horas da paixão, as quais faziam parte da sua mesma vida. Isto nos dá uma explicação de como podia não meditar, mas viver todos os dias, pois não importando o que fazia, se não estivesse em seu habitual estado, as tinha presentes. Então ela estava vendo Jesus sendo apresentado a Caifás, é a hora entre 6 e 7 da manhã, era pleno dia. E era tanto o amor que eu tinha pelas criaturas, que saía neste último dia diante do pontífice todo deformado, chagado,
para receber a condenação de morte. Mas quantas penas devia me custar essa condenação? E eu tornava estas penas em dias eternos, os quais circundava cada uma das criaturas. Dia é luz, né? Dia é luz. E a luz é a verdade. Que ele falou, a luz é a verdade, o conhecimento. E eu tornava estas penas em dias eternos, com os quais circundava cada uma das criaturas, a fim de que, afastando-a das trevas, cada uma encontrasse a luz necessária para se salvar. Então, esse ato que ele fez, ele pediu ao Pai, ele oferecia essas dores, a condenação de morte, que era para a gente por causa do pecado. Ele aceitou morrer para nos dar a vida, para que cada alma encontrasse a luz necessária para se salvar. A luz é a verdade da nossa alma. É Deus tocar a nossa alma, é Deus iluminar a nossa inteligência para a gente entender e ver Ele, entender Ele e conhecer Ele. A luz necessária para se salvar, entender Jesus, é ver Jesus, é o Pai, é Deus tocar a nossa alma, iluminar a nossa inteligência para a gente conhecer a verdade que é Jesus. Encontrar esse caminho, entender tudo que Jesus fez, ele pediu ao Pai, manda a luz, então, para as almas, a graça. Cada um encontrasse a luz necessária para se salvar e punha à sua disposição a minha condenação de morte para que nela encontrasse a sua vida. Assim, cada pena e cada bem que eu fazia, cada pena e cada bem que eu fazia, era um dia a mais que dava à criatura. Tudo que ele fazia, ele oferecia ao Pai e pedia graça para as almas. Tudo. Todas as penas e todo o bem que ele fazia. Então, se a gente ler um pedacinho lá da vida íntima de Jesus, nessa hora aqui, por exemplo, que ele foi apresentado a Caifás, você vai ver o que ele falava para o Pai. O que ele falava para o Pai nessa hora, o que ele pedia. Era um dia a mais que dava à criatura. E não somente eu, mas também o bem que fazem as criaturas é sempre dia que formam luz, assim como o mal é noite. Que as almas também faz de bem, ilumina as outras pessoas, comunica essa verdade, essa luz. Acontece como quando uma pessoa tem uma luz e se encontra perto dela 10, 20 pessoas. Apesar de que a luz não é de todas, mas de uma só, as outras gozam da luz, podem trabalhar, ler, e enquanto elas se aproveitam da luz, não fazem mal à pessoa que a possui. Por exemplo, no nosso grupo de estudo é muito claro isso aqui, um exemplo. Um exemplo do que acontece no nosso grupo. O bem que a pessoa faz, a luz que a pessoa está recebendo, o conhecimento que ela recebe e coloca na vida dela, na prática, e ela partilha, ela está iluminando a gente. Como que acontece a Aline? Como ela nos ilumina? É como se fosse aqui 10 pessoas, 20 pessoas perto dela. Ela recebe a luz, entende o que está no livro do céu, e ilumina a nossa mente para entender, a nossa inteligência para entender também o que é essa vida na divina vontade. Como tem luz concentrada nela e a gente se alimenta dessa luz. E não só ela, mas a gente também, um vai alimentando o outro. Acontece na live, né? Como a gente estava falando, na hora que a Ruth fala, tem uma concentração de luz ali nela. E a gente consegue entender muito mais o trecho depois que ela fala, que ela traz o que ela entendeu. Ela ilumina a nossa inteligência para a gente entender também aquele trecho e colocar na nossa vida, né? E viver aquilo, porque Jesus falou, a luz, a verdade conhecida, abraçada, amada. Não é só conhecer, ouvir, é colocar em prática. Acontece como quando uma pessoa tem uma luz e se encontra perto dela 20 pessoas, apesar de que a luz não é de todas, mas de uma só. As outras gozam da luz. Então isso acontece, muita gente gozar da luz do outro.
Gozar da luz do outro. Tem trechos que a gente meditando o tema, por exemplo. Às vezes uma pessoa não entende, mas a outra entende. E um vai iluminando o outro, a gente vai formando aquela verdade, aquela luz, tudo, trazendo muito mais elementos para meditar. E os outros podem trabalhar, ler, e enquanto elas se aproveitam da luz, não faz mal à pessoa que a possui. A pessoa que possui a luz, que está iluminando, não está perdendo por doar a luz, está aproveitando mais ainda. Assim acontece com o bem agir. Não só é dia para ela, é luz para ela, mas pode fazer o dia a quem sabe quantas outras. Então o bem, a luz que a gente recebe, o entendimento, não é bem só para nossa alma. Quantas outras almas recebem essa luz que a gente coloca aqui no YouTube? Quem quiser tá aqui para ser iluminado. Bem, é sempre comunicativo. E o meu amor não só me incitava a mim, mas dava graça às criaturas que me amam de formar tantos dias em proveito dos seus irmãos. Por quantas obras boas vão fazendo. Isso. Se eu ler um pedacinho da vida íntima para entender direitinho o que Jesus falou. Tudo que ele fazia tinha essa intenção. Comunicar a vida. Deixa eu ver se eu consigo abrir. O livro da vida íntima. Ele falou aqui, né? E eu tornava estas penas em dia externo, a fim de que, afastando. Assim, cada pena e cada bem que eu fazia era um dia a mais que dava à criatura. Cada pena e cada bem que eu fazia era um dia a mais que dava à criatura. Aí a gente vê ele falando isso na vida íntima, com mais uma lupa, assim, né? O que ele fazia, cada bem que ele fazia, o que ele pedia de luz para as almas. De luz aqui, ó, cada uma encontrasse a luz necessária para se salvar. Cada uma encontrasse a luz necessária para se salvar. E abre aqui o livro, aqui, o arquivo é pesado, porque são fotos. Vem. Abrir. Interessante esse exemplo do que acontece no grupo, é isso mesmo. Quando uma pessoa tem uma luz e se encontra perto dela 10, 20 pessoas, e essa luz não é só assim, é um estudo que a gente faz, e aí é uma luz para a gente entender o livro do céu. Não, gente, é uma luz para a gente entender e viver, e colocar isso na nossa vida, na prática. A verdade que a gente conhece, que não é só para ler e falar assim, como se fosse um artigo científico, uma tese que a gente está lendo, para poder entender só. Não, é para viver. Porque Jesus falou a verdade, essa luz é a verdade conhecida, amada e cumprida. Não é só ler e ouvir e entender como se fosse um texto que a gente está tentando entender. Não é isso. Tá abrindo aqui, ó. Deixa eu ver qual é o do Caifás. Que o Filho de Deus de volta a Betânia, não. Mais pra frente. Mas em todo o livro tem isso que ele fala.
Tá por aqui, ó. Reconduzido à casa de Pilatos. Foi Caifás, foi antes de Pilatos. Que o Filho de Deus praticou quando foi conduzido a Pilatos, de lá a Herodes. Aqui. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo quando foi conduzido a Caifás e julgado réu de morte. Foi isso aqui, esse capítulo aqui. Vamos ler esse pedacinho. Tendo saído da casa de Anás, conduziram-me à casa de Caifás, onde muitos estavam a esperar-me, porque não queriam ir repousar antes de ter me visto. E embora soubessem que havia sido preso e capturado pela corte, contudo quiseram ter a satisfação e a consolação de ver-me com os próprios olhos. No entanto, os servos me puxavam com grande pressa pelas ruas, visto que alguns haviam vindo dizer-lhes que se apressassem, porque o pontífice me esperava com impaciência, querendo depois ir repousar. Meu Deus. Sendo assim violentamente arrastado, frequentes vezes caía por terra, porque minha humanidade estava muito enfraquecida pelos padecimentos sofridos. A força de golpes e de puxões com cordas faziam-me erguer. Levavam-me com estrépito, injuriando-me e maltratando-me, a fim de que as pessoas que ouvissem se revoltassem contra mim. De fato, não havia quem de mim tivesse compaixão. No máximo, todos diziam: eis que, por fim, caiu nas mãos da justiça. Descobriu-se quem ele é. Quem haveria jamais pensado que fosse tal? Verdadeiramente, nossos superiores tinham razão em odiá-lo tanto. Meu Deus! E muitas dessas pessoas haviam sido curadas por Jesus. Muitos. Não faltou igualmente quem das janelas me acompanhasse com injúrias e escárnios, ridicularizando-me e rindo-se de mim. Entre estes e também entre aqueles mesmos que me levavam e me maltratavam, aqui ó, muitos haviam sido curados por mim de várias enfermidades. E eu, ao ver tanta crueldade e tanta ingratidão, sentia suma amargura. Como eram compridos os meus cabelos, disputavam quem podia mais arrancá-los, meu Deus. Puxavam-nos com tal falta de piedade, tornando-os tão empastados, que já se não se distinguia senão pela cor. De fato, deformaram tudo o que em mim lhes parecia conciliar amor, a fim de que causasse horror em quem me olhasse. Tão grande era a sua malícia, e eu oferecia tudo ao Pai. Aí que ele falou, é o que ele falou lá no livro do céu. Cada pena e cada bem que eu fazia era luz. Cada pena. Assim, cada pena e cada bem que eu fazia era um dia a mais que dava à criatura. Era luz, era graça. E não somente eu, mas também o que fazia as criaturas sempre o dia que formam, assim como mãe sempre noite. Ele pedia a luz necessária para salvar cada um e punha à sua disposição a condenação de morte dele para que todos encontrassem a vida. E eu oferecia tudo ao Pai em desconto das ofensas que ele recebia. E oferecia a deformidade a que me haviam reduzido em expiação pelos pecados de meus irmãos, os quais põem todo o empenho em ornarem-se para agradarem e aprazerem as criaturas. Então via tudo e sentia por isso a amargura. Dizia: eis como me custam caro vossos ornamentos vãos. E o empenho que empregais em como vos apresentar,
para agradar as criaturas. Eis o que sofro para pagar a justiça divina vossas vãs satisfações. Ah, se ao menos encontrasse em vós correspondência ao amor com que pago vossos débitos, e vos recordasseis de quanto sofri por vós, é o que ele falou, que ele é um pai, que é riquíssimo e quer vestir as criaturas e elas não querem. Esse pai, esse pai que dá tudo para as criaturas, custou o sangue de Jesus. Então, para a gente receber de novo as vestes, a imagem e semelhança de Deus, custou o sangue de Jesus. Então, receber essas vestes novamente foi comprada com sangue de Jesus, com sofrimento. Ele pagou as nossas dívidas à justiça divina e devolve para a gente a vida e a semelhança com Deus. Então a gente tem que corresponder. Porque ele falou que se ao menos encontrasse em vós a correspondência ao amor com que pago vossos débitos. E vendo que a maior parte viveria disso esquecida, e a grande amargura. Saiba, esposa minha, que muitas vezes lamentava-me de tal modo com os meus irmãos. Vendo sua falta de correspondência e ingratidão diante de tanta bondade e amor, meu coração sofria grande pena, porque almejava que todos aproveitassem as graças por mim impetradas de meu Pai e correspondessem ao amor que lhes dedicava e ao benefício a eles concedido. Voltando-me, pois, para o Divino Pai, ofereci-lhe a mim mesmo, assim desfigurado, e pedi-lhe que, por tudo o que sofria, se dignasse dar aos meus irmãos luz e graça. Tá vendo, gente? É isso aqui, ó, que ele pediu. Que ele tá falando lá. Luz para se salvarem. Não é uma mágica que acontece assim. Não é uma mágica. Ele oferece a si mesmo todo sofrido, todo chagado, e pede ao Pai. Como que acontece a salvação, a conversão da alma? A gente tem inteligência, memória e vontade. A nossa inteligência, a nossa vontade participa disso. A gente tem que querer. Então a alma tem que querer, tem que corresponder. Por isso que ele fala ingratidão, porque elas não querem. Elas não querem. O Pai envia as luzes, mas elas não querem. Às vezes ele já vê que a pessoa não está correspondendo e ela fica nas trevas. Voltando-me ao Divino Pai, ofereci a mim mesmo, desfigurado, e pedi-lhe que por tudo que eu sofria, se dignasse dar aos meus irmãos luz e graça para conhecerem o próprio erro, e assim disporem-se a ornar a alma que deve lhe aprazer, e não o corpo para agradar as criaturas. Tá vendo? Que a veste que ele fala lá, que o Pai, essa veste que é para nossa alma, custou o sangue de Jesus, o sacrifício dele. Então, interessante que ele fala aqui da veste da alma. Se esquece do corpo, que é para agradar as criaturas, e veste a nossa alma para agradar que agrada somente a Deus. É Deus que vê. E que o Pai o faria. E muitos tirariam daí proveito, renunciando a todas as vaidades e pompas mundanas, e contentando-se de viver com vestes humildes para seguir-me pobre e abjeto. Sofri, porém, muita e grave amargura ao ver um número assaz grande dos que ficariam perdidos atrás das vaidades e pompas mundanas. Mas o que mais me afligia era ver que também meus seguidores e imitadores declarados iriam perdidamente atrás destas loucuras e vaidades mundanas que não servem senão para nutrir a paixão do amor próprio. Pessoas declaradas cristãos, até sacerdotes, iam ficar muito preocupados com essas vaidades mundanas, loucuras, essas vaidades, iam ficar perdidamente atrás dessas vaidades, que não servem senão para nutrir o amor próprio. Com tais sentimentos, eles muitos desgostam ao Divino Pai e ficam privados dos ornamentos nobilíssimos que o Pai daria às suas almas por meio da divina graça. Então,
Se elas não correspondem, se as almas não correspondem, essa graça que foi impetrada, que o Pai falou sim, eu dou, elas ficam privadas porque elas não querem ornar o corpo e não querem ornar a alma. Então, como que é o que ele falou, do Pai que tem o bem para dar, mas não tem como dar porque a pessoa não quer. Ela abre mão, ela quer ornar o corpo e se perde loucamente com essas coisas e vaidades mundanas e não se lembra de ornar a alma. E ficam privadas dessa graça que o Pai daria às suas almas. Se elas correspondessem, se elas quisessem, que ela tem que ter vontade, e a gente tem vontade. Caminhando, conforme já disse, para a casa de Caifás e sofrendo muitos dilaceramentos e injúrias pela rua, ao avizinhar-se da casa do pontífice, minha humanidade sentiu grande repugnância, por causa dos muitos maus tratos e desprezos que me estavam preparados, mas animado pelo amor com o qual sofria, inteiramente entregue à vontade do Pai, ia com o desejo de sofrer pelo amor e a salvação de todos os meus irmãos. Já estavam as janelas da casa do pontífice para perceberem pelo rumor das vaias quando eu chegasse e dar-lhe a nova. E embora fosse de noite, estavam as janelas, sem temer nem o ar, nem o frio, e todos sonolentes, para darem satisfação ao pontífice, aos escribas e aos fariseus. Todos os servos estavam de vigília, e eu, ao ver isto, senti grande amargura, porque se apresentavam à minha mente todos os que vigiariam e sofreriam muito, em vista de vãs satisfações e para desafogarem as paixões. Pessoas que fazem sacrifício muito grande, mas para satisfazer suas próprias paixões, não é para pensar na alma. Aquele povo que vai lá pro meio do mato e fica lá sem nada, só para ter uma pontuação lá, que a pessoa, aquele programa Largados e Pelados lá na mata, a menina toda picada de mosquito, sofrendo, passando fome e sede, mas não era para a salvação de sua alma e para o serviço e glória do Pai. É para satisfação própria, por um amor próprio, para ter uma nota alta lá. É uma pessoa que consegue sobreviver por tantos dias só por vaidade. Enquanto, ao invés, pela salvação de suas almas e para o serviço da glória do Pai, não teriam podido, nem querido sofrer coisa alguma, parecendo-lhes muito pesado qualquer leve incomodidade, insofrível e difícil o menor sofrimento. Por isso, pedi ao Divino Pai iluminá-los e dar-lhes a conhecer o engano em que viviam. Vi que o Pai o faria, e muitos, servindo-se das luzes divinas, procurariam sofrer incomodidades e padecimentos em prol da eterna salvação, do serviço e da glória do Divino Pai. Por isso, rendi graças ao Pai. Mas senti amargura ao ver o grande número daqueles que abusariam das luzes divinas, sem dar importância alguma a elas, e padeceriam e sofreriam muito por causa de vãs satisfações e caprichos. Ofereci ao Pai aquela vigília dolorosa em desconto de suas culpas. Aí ele vai para a prisão. E aí depois vai para conduzido a Pilatos de lá, Herodes. É isso, era para a gente ver um exemplo disso que Jesus falou, né? De que ele impetrava tudo do Pai, tudo para dar essa luz necessária para as almas. Ele explica tudo isso lá no livro da Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, da irmã Maria Cecília Abaixo. É isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.